Bom dia, encarnados e desencarnados que já estão aqui desde cedo, né? Preparando esse ambiente com amorosidade, com alegria, com a paz que tanto necessitamos, né? Como foi falado, muitas vezes adentramos aquele pórtico, né, da casa da irmã, ainda com os nossos corações bastante aflitos, muitas vezes com a nossa mente em desalinho, e mergulhamos nesse oásis, né, de luz, de calma, de tranquilidade, de paz, tão necessária nesses tempos que Lucinha falou que atravessamos hoje, né, meus irmãos? Tempos difíceis. Mães, a nossa querida Cristina nos fala que a dor é esse aguilhão, né, esse espetão que nos impulsiona a prosseguir. E o nosso tema tem tudo a ver com esse momento que nós estamos enfrentando, né? Como vocês viram, vamos falar de um tema evangélico, né? É uma passagem registrada pelo apóstolo Mateus. E nessa passagem, muitas vezes, a gente fica um pouco perturbado, porque nos falta, às vezes, uma compreensão maior. Lucinha falou de Deus de bondade, de justiça e de amor. Mas, muitas vezes, quando estamos sofrendo essa dor acerba, nós brigamos até com Deus, né? Então, o nosso texto é um texto curto, eu vou ler o item 3. O nosso estudo está baseado dos itens de 3 a 5. Nós vamos falar bastante sobre esses 3 itens e espero ter a clareza, e mais do que a clareza, ser portadora desse amor que Deus tem por todos nós. Então, meu agradecimento sincero a vocês que estão aqui numa manhã, que optaram, fizeram escolha de estarem aqui, né? E que possamos juntos, porque não tem postura de quem sabe mais do que quem sabe menos. Somos aprendizes desse evangelho de amor, né? Que nos chega ao coração por Jesus, né? Então, eu vou ler o item. Ele está inserido no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Bem curto, né? Em Lucas, ele se alonga mais. Lucas falava para um público já diferente do que falou Mateus. Então, Mateus é bem conciso. E vamos prestar atenção que Jesus nos fala afirmativamente, né? Ele usa a expressão entrai, a ação afirmativa, né? Vigorosa, pela porta estreita. E afirma que larga é a porta da perdição, da distração, do entretenimento, né? E ele continua: muitos são os que por ela entram. Quer dizer, muitos de nós
estamos distraídos nesse caminho espaçoso, buscando, através da porta larga, o quê? A satisfação íntima das nossas sensações, aquilo que nos seduz. E ele continua, arremata ao final. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, que vida? Lucinha falou, somos espíritos imortais. Estamos transitando nessa vida aqui, física, material, mas somos espíritos. Então, Jesus fala que leva a vida, a verdadeira vida, a vida espiritual, e poucos há os que a encontram. E, afirmativamente, ele constata que poucos conseguem adentrar essa porta estreita que tantos de nós procura, porque estamos aqui para ser feliz, para evoluir, para cada dia fazer o nosso melhor, não é? Eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é retirado da terceira parte que trata das leis morais do Livro dos Espíritos. E eu queria comentar com vocês uma pergunta que está lá, iniciando essa parte das leis morais do Livro dos Espíritos, que é a questão 614. E ela fala assim... Só um instante, eu sou meio atabalhoada. Das leis morais, parte terceira, da lei divina ou natural. A questão 614 está inserida no item caracteres da lei natural. E Kardec, esse nosso amigo codificador, esse professor nosso, ele faz o questionamento à espiritualidade e pergunta assim, que se deve entender por lei natural? E os espíritos nos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única... Prestem atenção, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se nós tivermos o cuidado de andar na lei, sem infringir, ou seja para um lado ou para o outro, nós seremos felizes. E todas as vezes que nós afastamos das leis naturais, significa o quê, as leis naturais? Aquilo tudo que está na natureza, porque tudo foi criado por Deus, não é? Quando nós nos afastamos desse bem, aí nós sofremos, não é isso? Eu vou pedir ao Luiz para colocar para nós uma música, e vamos tentar, durante a execução da música, refletir nesse Deus cantado. Obrigada, Luiz. O Deus que eu amo é meu Pai, não meu juiz. O Deus que eu amo me criou para ser feliz. O Deus que eu amo sabe bem dos velhos vícios, artimanhas, artifícios que para mim eu mesmo quis. O Deus que eu amo me incendeia o coração. O Deus que eu amo torna em luz minha paixão. O Deus que eu amo é minha paz, meu sonho aflito, me conhece o mudo grito e segura minha mão. O Deus que eu amo é meu Pai,
não meu juiz. O Deus que eu amo me criou para ser feliz. O Deus que eu amo sabe bem dos velhos vícios, artimanhas, artifícios que pra mim eu mesmo quis. O Deus que eu amo me incendeia o coração. O Deus que eu amo torna em luz minha paixão. O Deus que eu amo é minha paz, meu sonho aflito. Me conhece o mudo grito e segura a minha mão. Esse é o Deus trazido por Jesus, né? O Deus que nos sonda, que nos entende, que nos conhece intimamente. Esse é o Deus que nós aprendemos a amar. Mas quando a gente volta lá para aquele ensino de Jesus, nós ficamos um pouco impactados. Muitos de nós não entendem, né? Por que a porta estreita é tão estreita que só poucos conseguem ultrapassar, né? E como a gente é aprendiz, nós estamos nesse estágio ainda de aluno querendo com avidez entender esse processo, esse caminhar, nós pedimos auxílio a Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro Ceifa de Luz. E ele esclarece um pouquinho, com destaque a certas palavras que nós encontramos nessa passagem, né? Eu vou ler, tá? Que o nosso dever é a nossa escola, e que a senda estreita, que se refere Jesus, é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto das obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que, para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Então, vejam, amigos, Emmanuel traz a palavra dever, né, como um compromisso que nós trazemos de um passado, muitas vezes, delituoso. Então, reencarnamos e trazemos em nós esse compromisso, esse dever. A escola, vamos lembrar que o nosso planeta Terra, a tessitura planetária, funciona como uma grande escola, onde podemos realizar grandes aprendizados, né? A fidelidade falada pelo Cristo tem a ver com essa nossa vontade firme de perseverar, né? De estar atento, ser fiel, constante, né? E fala-se na limpeza, né, desse caminho. Como seria essa limpeza? Emmanuel traduz aqui um pouquinho para nós como a possibilidade de fazermos escolhas por uma conquista que trazemos em nós, a questão pontual do livre-arbítrio. Ele coloca nas nossas mãos a escolha de manter esse caminho limpo e esse caminho ser constante. A abençoada doutrina, né, que coloca como seus postulados a pluralidade, né, dos mundos, a pluralidade das existências, a existência de um Deus que é amor, que é bom,
né? Então, olha como nós estamos bem assistidos através dessa nossa doutrina de luz. Eu vou ler um item que está no item 5, nesse mesmo evangelho, nesse capítulo mesmo da Porta Estreita, que fala assim: esclarece-se que a porta da salvação não é estreita para a humanidade como um todo, mas apenas para uma parcela da humanidade, situado pelo seu estágio evolutivo. Vamos lembrar que o nosso estágio aqui na Terra é um planeta, sim, de provas e expiações, como tão bem a Cristina nos alertou, das dores, né? É próprio de nós virmos a esse planeta e resgatarmos esse processo ainda doloroso, mas que somos tão assistidos, tão amorosamente acolhidos, que podemos, muitas vezes, resgatar essas dores pela messe do amor. E há relatos, nós que estudamos a casa, né, que há relatos de espíritos que falam, né, porque a comunicabilidade dos espíritos também é um dos postulados da nossa doutrina. Então, eles nos trazem essa informação que muitos foram renitentes no passado, impiedosos, e vieram já, reencarnaram, numa possibilidade de ressarcir aquele dano causado a quem? Lembram-se da nossa primeira leitura? Nós falamos sobre a lei divina. Quando nós infringimos a lei, nós precisamos ressarcir a lei. Muitos de nós acham que, não, eu tenho que pagar fulano, cicrano, porque prejudiquei. Mas o amor cobre uma multidão de equívocos, não é? Então, nós trazemos um aprendizado para a Terra, esse mundo ainda rude, em que o mal ainda prevalece, né? Muitas vezes, nós até falamos que o bem é tímido, né? Porque parece até que só existe mal, mas ações maravilhosas no bem. Mas Jesus já fala, né? Se teu olhar é luz, todo o seu corpo será luz. Por que será que a gente ainda se vincula ao mal? As ações, eu acho, voltadas ainda pela ignorância, porque o mal nada mais é do que a ignorância do bem, né? Porque a luz abarca as trevas. Então, não existe mal. Basta que a gente emane o bem e não existe mais trevas. Mas nós trazemos em nós ainda uma característica muito impressionante que precisamos nos desvencilhar dela. Nós ainda nos vinculamos ao mal. Se eu perguntar aqui, o que vocês fizeram na quinta-feira retrasada, ninguém vai lembrar. Mas se eu perguntar assim, gente, onde vocês estavam quando rompeu a barragem lá em Brumadinho? Eu acho que todo mundo vai lembrar. Autoburilamento, né? Autoconhecimento. Precisamos voltar a essa interiorização, né?
a nossa doutrina, essa doutrina de amor que os espíritos nos trazem, que nos acercam, elas nos levam a essa busca íntima do auto-melhoramento. Mas é tarefa árdua. Por quê? Nós lutamos contra velhos hábitos. Nós não falamos que somos espíritos imortais? Então, essa bagagem que nós trazemos, ela ainda está muito impregnada em nós. Nós precisamos nos esforçar muito para romper com esse homem velho, para que surja um novo homem. E aí, sim, nós teremos ações no bem, o mal vai ficar encolhidinho, né? O tímido será ele e não o bem. No item 5, né, que eu falei sobre a porta estreita, que fala que está interdita para a uma parcela da humanidade, tem tudo a ver, né, gente? Porque planetas de provas e expiações, muitos de nós chegam aqui e precisa trabalhar esses nossos deveres, né? E interessante que a estreiteza da porta traduz, por assim dizer, aquela crise, né, que estamos vivendo hoje. Hoje estamos sendo convidados a separar o quê? O joio do trigo. Nós não estamos vivendo uma transição, né, um momento que parece que está tudo errado, está tudo muito negativo. Esse é um momento de nós nos fazermos luz. Agora é o nosso momento de nos posicionarmos. Essa porta, essa estreiteza dessa porta, nos obriga a essa crise moral. Porque na intelectualidade, na técnica, nós estamos indo muito bem, né? A crise é da moralidade. E eu estou falando moralidade, não moralismo. Muitos acham que é a mesma coisa, mas não é. Essa crise que nós estamos vivendo hoje, dessa falta de moral, como Cristo coloca para nós, que sejamos bons, né? Ela é muito revelada pelas nossas paixões negativas. E eu achei muito interessante que, na música cantada por Mileco, ele fala que Deus transforma as nossas paixões negativas em luz. Eu fiquei embatucado com isso, não sei vocês. Porque eu sou assim, eu sou que nem aquele personagem nos mínimos detalhes. Porque quando a gente não está na situação de aprendiz, a gente tem que buscar um entendimento, não é fora, é dentro de nós, com a nossa instrumentação, já a nossa bagagem que a gente já tem. E aí eu fiquei bem embatucada, assim, paixões. Como é que paixão pode ser, né, boa? Tornar a nossa paixão luz. Aí fui de novo lá para o Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, que tem um item destacado que fala das paixões. E fala assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Olha o que os espíritos falam, gente. A gente precisa estudar muito, né? Não. A paixão está no excesso de que se aqueceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto ao homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-los a grandes realizações,
o abuso que delas se faz é que é a causa de todo mal. Gente, nós somos ainda bobinhos, né? Está aqui os Espíritos falando para nós. Nós temos que nos apaziguar conosco, fazer as pazes conosco. Eles entendem ainda essa nossa pouca vontade, mas eles potencializam, eles nos auxiliam. Aí eu fiquei pensando assim, um exemplo de uma paixão que pudesse ser boa. Aí eu pensei assim, a gente traz vícios, né? É um planeta ainda que se compraz nas ações materiais. Aí eu pensei, o fumo, a bebida. Se a gente se apaixona pelo nosso corpo, né, a gente vai pensar 2 vezes ao dar uma tragada ou a ingerir uma bebida alcoólica. Então, a paixão tem essa natureza, sim. Se eu sou gulosa, sedentária, e se eu me apaixono por esse corpo, eu posso o quê? Investir numa atividade física, numa caminhada ao ar livre. Então, a paixão tem esse cunho, sim. Está na natureza. E nós podemos desenvolver em nosso próprio benefício. Mas será que é isso que a gente faz? Muitas vezes não. A gente se apaixona pelo carro novo, pelo vestido de marca, pela bolsa da grife, e aquilo se esgota com uma rapidez. Basta o primeiro arranhão no carro. Acabou. Você já fica assim, nossa, agora eu quero trocar o carro, né? Ou basta que alguém passe com um carro, às vezes, mais bonito, e que você se apaixone. Me apaixonei. Olha como é que seduz e arrasta. É isso que Jesus fala. Porque como vamos andando por essa porta larga, distraído, vamos nos perdendo nessas quinquilharias. Ao invés de investirmos naquela porta simples, né, que podemos passar com pouca bagagem, porque pouquíssimo a gente vai precisar do outro lado, na vida maior, né? E há um item muito interessante nessa passagem que a gente pode buscar para nós, que diz assim, com disciplina poderemos controlar essas tendências negativas, lógico, com um pequeno esforço. Então, está tudo em nossas mãos, não é isso? Se é um pequeno controle, é uma pequena vigilância, e Jesus fala muito sobre a vigilância. Então, basta que a gente fique atento. Lembram-se que no caminho a gente precisava ter esse compromisso, essa fidelidade, e mantermos limpo aquele caminho? A limpeza é essa, do nosso pensamento, da nossa escolha. Precisamos deixar para trás, é necessário e urgente que a gente deixe para trás, largue esses pesos que não nos pertencem mais. Foram importantes quando a gente ainda caminhava lá no nosso primitivismo, o egoísmo, a raiva, foram instrumentos que nós precisamos, durante aquele período, nos manter ali coesos, íntegros, né? Mas agora, nesse mundo de dor, de expiação, nós já podemos fazer escolhas mais felizes. E somos todos conclamados a isso. Vamos deixar esses pesos inúteis, controlar a gula, né?
uma sexualidade desequilibrada. E hoje está tudo escancarado aí, né? A gente está vendo, gritando aos nossos olhos, mas é a tal da crise. A crise moral. Esses serão responsabilizados e terão a oportunidade de fazerem diferente. Estão sendo chamados à tona. O apóstolo Paulo, né, o apóstolo da gentilidade, ele fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Aí a gente pensa assim, é porque era Paulo. Paulo é aquele apóstolo que vinha num caminho e que, ao perceber o equívoco, ele entrou numa crise e, radicalmente, ele optou pela luz. E ele ainda fala para nós, né? Aquilo que eu quero, eu ainda não faço. Olha, ele coloca esse advérbio, ainda. Ainda. Ainda tropeçamos? Ainda. Ainda nos equivocamos? Ainda. Mas, olha o momento da crise que está tocando os nossos corações. O momento é agora. Nós estamos na cidade certa, na profissão certa, com as pessoas certas, no ambiente social certo, tudo está encaixadinho para a gente resolver. São os nossos deveres, os nossos compromissos. Então, depende de quem, gente? De nós. Dessa busca de angariar força através do esforço. E eu estou lembrando aqui, lembram-se que Kardec coloca para nós uma senha, como se reconheceria o espírita? Nós, os espíritas, não somos aquela flor de belezura. Mas Kardec fala para nós, ele nos dá uma senha, que nos reconheceríamos pelo esforço que faríamos para o quê? Segurar essas más inclinações. Kardec, né? Esse nosso amigo tão querido. Então, vamos lembrar que o senso do dever é o melhor prêmio que a nossa razão pode receber. Quando a gente faz o que é certo, a gente encontra paz. A gente deita a cabeça no travesseiro e dorme. E não precisamos de Lexotan, nem Rivotril. Nós ainda precisamos desses recursos, muitas vezes, porque nós estamos acomodados. Porque olha o que os espíritos nos falam na questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Aí eles exclamam, gente, quão poucos dentre vós fazem esforços. Nossa, nós espíritas somos reconhecidos pelo esforço que fazemos. Será que esse esforço está sendo, assim, escamoteado, encoberto?
Muita coisa para a gente pensar, né, gente? Mas a crise chegou. Estamos em plena transição. A tessitura do nosso orbe está chacoalhando. Vai para a regeneração. Que uma das premissas do Evangelho, do Espiritismo, é que a lei é de evolução. E nós estamos diante desse caminho e das portas. Cabe a nós a escolha certa. A crise nos tira do lugar de conforto. Está dizendo para nós, acorda, espírito, vamos lá. A regeneração está aí às portas. Vamos caminhar. Então, resta-nos, como essa condição de aprendiz, na grande escola da vida, identificar e cumprir. Hoje vai ser a nossa tarefa de casa. Lógico que devemos ter uma lista enorme de compromissos. Eu sempre falo que eu baseio as coisas por mim. Eu sempre começo por aquela mais fácil. Eu já me conheço, se for difícil, eu vou adiar. Deixa para a próxima. Quantas vezes a gente fala, não, perdoar não, e vai ficar para a próxima encarnação. Lê do engano. A próxima vem acrescido desse descaso, desse descompromisso, e aí, pode crer, vem chumbo grosso. Então, Jesus já nos adverte, né? Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Muito mais fácil, gente. O perdão é libertador. Às vezes, nem toca o coração daquele que a gente ofendeu ainda, mas nos liberta daquela bola de ferro que a gente vinha arrastando, porque está tudo aqui registrado na nossa consciência. Então, concluindo, a felicidade não vem de realizarmos fantasias e capricho, que teima em reviver hábitos de um passado que convém que a gente deixe para trás. O que passou, passou. Vamos para frente. Irmã Maria Angélica fala tanto isso para nós. Segura na charrua e olha para frente. Erramos. Somos ainda crianças espirituais. Estamos adquirindo essa maturidade espiritual. Jesus fala em vários momentos, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é essa porta, o Espiritismo, essa doutrina de amor, vem como a chave para que a gente possa adentrar a essa vida. Ela descortina para nós essas leis maravilhosas da natureza, revela a obra de Deus e preenche de sentido o nosso destino. E, para encerrar, eu vou ler um trechinho, esse livro Há Flores no Caminho. Eu não queria que a gente saísse hoje achando que o caminho é árduo, pedregoso. Não, há flores no caminho. De Divaldo, é a psicografia de Amélia Rodrigues. E ela faz a apresentação nesse livro. Eu vou ler um trechinho pequeno da apresentação. O convite é o mesmo que ontem ele nos fez, e agora nos chega sob a ótica nova, profunda, compatível com a época que nos encontramos. Decisivo é penetrante, atual é libertador, não dá margem a equívocos, nem faculta evasões, responsabiliza e dignifica uma abrangência de amor
capaz de sensibilizar o caráter mais refratário e o sentimento mais empedernidos. Hoje é o dia, e agora o momento de decidir, de optar. Cristo ou César? Queridos irmãos, espero que todos nós possamos sair daqui já querendo cada um de nós traçar uma meta, um objetivo, um roteiro, para que cada um de nós possa encontrar essa porta estreita, que quem nos espera lá, com certeza é Jesus, de braços abertos. Muita paz a todos, graças a Deus.